Muchas gracias, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí. Pues físicamente estoy muy bien. Tengo una molestia en el cuádriceps, pero no es mucho. Vengo de pretemporada y muy contento de estar aquí, ansioso de estar ya en el campo jugando para salir a dar lo mejor de mí. Salve, salve meus amigos, saudações Cruz Maltinas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e é um prazer enorme estar aqui com vocês para falarmos do nosso amor em comum, o gigante da colina, o nosso Vascão. Galera, eu quero pedir perdão para vocês ontem, na edição de Madruga Vasco dessa sexta-feira, eu não consegui gravar, sabe por quê, rapaziada? Eu perdi a hora, é isso mesmo, eu deitei ele para dar um cochilo, era 11 e pouca da noite, falei assim, vou cochilar um pouquinho, daqui a pouco eu levanto para gravar. Rapaziada, quando eu acordei já era das 5 horas da manhã. Sério mesmo, peço mil perdões para vocês, por isso que eu não coloquei o Madruga Vasco, porque colocar fora do horário também tem um negócio complicado chamado algoritmo, que aí o YouTube complica o meu lado. Às vezes é melhor não colocar o vídeo do que colocar num horário que a gente não está acostumado a colocar. Peço mil perdões para vocês. Valeu, galera? Dito isso, hoje estamos começando um pouco mais cedo nosso Madruga Vasco para tentar dar uma compensada aí nesse dia sem programa, nessa sexta-feira sem a nossa programação na parte da manhã, ali na madrugada, né? Então estamos dando início ao nosso conteúdo nesse finzinho de noite de sexta-feira para esse início de madrugada de sabadão. Falando em sabadão, domingo, hein? Nesse fim de semana a bola rola pro Vasco. O Vasco joga contra o Santos lá em São Paulo, no Morumbis. Mais de 50 mil ingressos vendidos. A gente vai falar desse jogo. Santos e Vasco da Gama, um reencontro, dentro das quatro linhas entre Felipe Coutinho e Neymar. É claro que nós vamos falar muito do mercado da bola, o atacante colombiano Andrés Gomes é bacalhau, já tá no Brasil. Alô, Jucimar Ferreira, chegou, viu? Pode acreditar. Rapaziada, Andrés Gomes é bacalhau, já chegou aqui no Brasil, já fez o exame dele, já está assinado com o Vasco já fez o anúncio oficial da contratação do nosso ponta-direita. E olha, nessa sexta-feira, o Andrés Gomes esteve na sede da CBF com seu staff, e o staff do Vasco da Gama, já para se inscrever, para ter a documentação registrada ali junto à CBF, para que o nome dele possa aparecer no tão famoso BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Se o Andrés Gomes pintar no BID nas próximas horas, ele já pode ficar à disposição do Fernando Diniz para o jogo do próximo domingo. Se o Fernando Diniz vai optar por levá-lo para São Paulo para essa partida ou não, é uma outra história, mas o jogador já deve ficar à disposição do Fernando Diniz aí, atacante novo de lado de campo, ponta direita, ponta esquerda, colombiano da seleção da Colômbia, estava jogando no Rennes da França, ele que fez uma temporada monstruosa com a camisa do Salt Lake lá nos Estados Unidos, estava um pouco em baixa agora no futebol francês. Admar Lopes conhece o atacante, trouxe o Andrés Gomes para jogar aqui no Gigante da Colina, um contrato de empréstimo com obrigação de compra até o fim dessa temporada, tá, meus amigos? Outra situação é que o Vasco segue muito quente no mercado da bola, como vocês já sabem, tem a situação do Carlos Cuesta, do Onaná e também do Iconé. Meus amigos, o nosso diretor de futebol, Admar Lopes, diferente do Tartaruga Brax, do Marcelo Santina, e do Pedro Paulo, off the King, the Power, the Best, o Marcelo Santana, ó, tô ficando maluco, o Admar Lopes, bom português que malandragem, já conhece o futebol europeu, ele falou, ora pois, não posso ficar aqui do outro lado do continente, esperando a hora a ver passar navios, esperando a vida passar até o jogador fechar com outra equipe, E o que o homem fez? Bigode grosso, pegou lá o avião e, Europa, isso mesmo, Admar Lopes
está na Europa, para ser mais exato, em Istambul, na Turquia. O homem tá bem, viu? Que tá vendo? Por isso que eu falo, quem é que não quer trabalhar pro Vasco? De repente uma viagem para Turquia, uma viagem para Argentina, uma viagem... Brincadeiras à parte, Admar Lopes foi para Istambul, lá na Turquia, para ter um tete-a-tete com a diretoria do Galatasaray, tá? Do clube turco, porque existe uma disputa nessa parada aí. O Spartak Moscou da Rússia tem interesse no Carlos Cuesta. Porém, todavia, entretanto, nós tivemos conhecimento no fim da tarde dessa sexta-feira de que o Vasco esticou a corda e colocou na mesa 6 milhões de euros. Na verdade, colocou um cheque, né, torcedor? Porque cash não have money, né? Dinheiro nós não temos, né? O Vasco vai pagar isso aí mais para frente, parcelado, igual o carnê de Casas Bahia. Mas brincadeira à parte, o Vasco sinalizou 6 milhões de euros, tá, meus amigos? Por 60% dos direitos econômicos do Carlos Cuesta, mais 2 milhões de euros com metas estipuladas em gatilhos em contrato, ou seja, podendo chegar a 8 milhões de euros. Meus amigos, mais de 40 milhões de reais é o valor que pode chegar a transação do Carlos Cuesta. É um valor muito alto, inclusive valores bem parecidos com a transação envolvendo João Vitor quando chegou no Vasco. Então o Vasco meio que trocando figurinha nessa questão do zagueiro. Vendeu o João Vitor por 4,5 e vai contratar o Cuesta por 6, né? Então o Vasco tomando um prejuízo aí, brincando de mais de 3 milhões de euros, né? 1,5 milhão na transação do João Vitor, né? Porque e mais aí um dinheiro que o Vasco vai gastar agora a mais do que vai receber vendendo o João Vitor para contratar nessa tentativa de contratação do Carlos Cuesta. Então é o seguinte, a gente tem que torcer muito, torcedor. Você que tem sua fé aí, vai dobrar o seu joelho para falar com o Papai do Céu, vai acender uma vela, vai orar, independentemente da sua crença, da sua religião. Quando você for falar com o Pai, o Criador de todas as coisas aí, meus amigos, bota o joelhinho no chão e fala assim: Senhor, abençoe esse Carlos Cuesta, que ele jogue muita bola, que a família dele fique muito feliz aqui no Brasil, que as crianças dele comecem a cantar música brasileira depois de uma semana e não queiram mais ir embora, e esse cara arrebente, porque assim, gastar aí mais de 40 milhões no João Vitor, não deu certo, estão vendendo ele agora para o CSKA, aí agora vai atrás do Carlos Cuesta, meu irmão, tem que dar certo, porque se der ruim, é mais 40 e tantos milhões de reais na dívida do clube, fora a dívida que vai ficar aí uma beiradinha em relação ao João Vitor, e vai ter que contratar outro jogador. Então, meus amigos, a gente já tem que torcer para todo jogador que chega no Vasco dar certo, mas o Carlos Cuesta tem que dar super, hiper, mega certo. Essa é a expectativa da diretoria do Vasco, tanto que tem essa expectativa que o Admar Lopes foi direto lá para a Europa, está na Turquia, em Istambul, está se reunindo com a diretoria do Galatasaray. Informações que nós temos, inclusive de troca de documentos, para o Vasco apresentar garantias financeiras, né, para o clube turco, para eles venderem um jogador fiado, né? Então eles querem uma garantia, ó, tá, beleza, vamos liberar ele aí, vamos fazer um parcelamento, vocês vão pagar depois, mas vai ter como pagar? Então me prova, de onde vai vir esse dinheiro? É assim que funciona, gente. Então o Admar Lopes está lá na Europa neste momento, apresentando ali, conjectura, eu faço essa conjectura aqui com vocês, mas apresentando uma documentação, ou várias documentações, que comprovem, né, o fluxo de caixa do Vasco da Gama para a temporada do ano que vem. E dessa temporada, valores, né, recebíveis que o clube tem a receber, para mostrar para o Galatasaray que a gente tem condições de pagar essa transação parcelada aí mais para frente, tá, meus amigos? E olha só, além da situação do Carlos Cuesta, o Vasco, o Admar Lopes também tenta a contratação do Onaná, tá, meus amigos? Isso mesmo, o meio-campista volante camaronês Onaná também estaria nessa, vamos dizer assim, nessa barca, nesse bonde aí que pode vir da Turquia, né, juntamente com o Admar Lopes. Então, neste momento, o diretor de futebol do Vasco da Gama, tendo ali um particular com a diretoria do Galatasaray, tentando a contratação do Carlos Cuesta. Temos também aí a expectativa do Admar Lopes conseguir sacramentar a contratação do Onaná, meio-campista de bastante qualidade, não se firma nos clubes onde passa, mas tem qualidade, camaronês, e não para por aí. O Vasco ainda pretende, antes de fechar a janela, buscar mais um atacante de lado de campo. E eu estou falando do Iconé, isso mesmo, gente, a situação do Iconé é que ele pertence à Fiorentina,
estava emprestado, voltou de empréstimo. O clube, a Vecchia Fiora, né? A Fiorentina lá da Itália, não pretende fazer jogo duro, ele não é titular na equipe, é um jogador que tem altos e baixos, né? O Vasco também tem situação aí que já está encaminhada, avançada com o Iconé. Nada certo ainda, mas tem uma situação que já está bem avançada em relação ao atacante Iconé. Então, só para reiterar, o Admar Lopes, perto de sacramentar a contratação do Carlos Cuesta, colombiano de seleção da Colômbia, tá, meus amigos? Jogador novo, de qualidade, e estamos perto aí também de contratar o Onaná, tá? E tem a situação aí do Iconé, que pertence à Fiorentina, tá? Deixa eu arrumar o boneco, meu boneco saiu aqui, pronto. Que pertence à Fiorentina, tá? Que também avançou porque o clube lá italiano deu o sinal verde, né, para o Vasco seguir aí nas tratativas de negociação. Meus amigos, outra situação aqui, tá? Outra situação é a situação do Ryan, tá? A situação do Ryan é a seguinte: o Vasco teve aí uma reunião com o empresário do Ryan algumas semanas atrás, né, com o pai do Ryan. Depois o Vasco conseguiu renovar o contrato do Ryan até o fim do ano que vem. Só que como existe um assédio muito grande de várias equipes do mundo, né, do futebol mundial, que estão de olho no Ryan, é o seguinte: o Vasco tá ligado nessa parada para poder valorizar o jogador e a gente não correr nenhum tipo de risco de perder o atleta. O Vasco vai tentar uma renovação de contrato com o Ryan até o fim de 2027, aumentando o salário dele, dando ali uma valorização salarial. Gente, eu já tinha trazido isso para vocês há mais de 10 dias, viu? Estão falando disso aí agora, mas eu já trouxe isso para vocês aqui, ó, há mais de 10 dias, essa situação do Ryan. Então vamos aguardar o Vasco tentando, né, renovar o contrato do nosso cria, atacante de lado de campo, Ryan, ele que vem sendo especulado, sondado em diversas equipes do futebol mundial, tá, gente? Isso mesmo, várias equipes do futebol mundial estão aí sondando, estão monitorando a situação do nosso atacante Ryan Vitor. Outra situação, meus amigos, é do zagueiro Luiz Gustavo, também cria da base do Vasco. Luiz Gustavo, ele neste momento é um jogador de seleção de base, né? Ele não é tão aproveitado assim pelo Vasco, que é uma pena, na minha humilde opinião, tá? Mas existe aí uma possibilidade, ainda que remota, de Luiz Gustavo deixar o Vasco, porque tem clube da Espanha de olho nele. Há poucos dias o Al Rayyan lá do Catar sinalizou um interesse no nosso zagueiro, a proposta não agradou a diretoria do Vasco. Agora a gente toma conhecimento de que clubes espanhóis também estariam monitorando a situação do zagueiro do Vasco da Gama, Luiz Gustavo. Vamos acompanhar de perto. O Vasco, meus amigos, nessa quinta para sexta-feira, intensificou suas buscas no mercado da bola, sobretudo para a lateral esquerda, viu? Isso mesmo, tá? Por que isso? Porque a gente sabe que o Lucas Piton vem sendo pretendido por clubes da Europa. Para ser mais direto, o Milan e o Girona foram clubes que apresentaram propostas mais interessantes, mas tiveram vários outros clubes que demonstraram interesse em Lucas Piton. O Vasco, por sua vez, contratou o Piton junto ao Corinthians na época da 777. A 777 não fez o pagamento conforme acordado com o Corinthians. A Elenco Esportes conseguiu uma autorização para fazer essa cobrança do Vasco. E hoje o Vasco ainda deve valores referentes à compra do Lucas Piton para a Elenco Esportes. Ou seja, o Vasco pretende vender o Piton, ou agora, ou no fim do ano, enfim, pretende, para fazer caixa. Tanto para pagar o dinheiro que gastou na contratação do Piton, mas é claro, para fazer caixa, porque o Piton se valorizou e valorizou muito jogando com a camisa do Vasco. Então, como existe essa possível saída do Lucas Piton, o Vasco se movimentou no mercado e demonstrou interesse, né? Buscou informações sobre o lateral esquerdo Luan Cândido, né? Com passagem ali pelo Red Bull Bragantino, e atualmente pertence ao Grêmio. Luan Cândido não vem sendo titular na equipe gaúcha, não vem sendo tão aproveitado lá no time tricolor do Rio Grande do Sul,
e os gaúchos não devem dificultar a saída do Luan Cândido. Aí no finzinho da noite dessa sexta-feira, o empresário do Luan Cândido veio a público, afirmou que o Vasco buscou sim informações, entrou em contato, mas não tem nada em oficial ainda. Meus amigos, olha só, hoje nós temos o Piton, que é o lateral esquerdo titular, temos o Leandrinho, que é o reserva imediato, e o Vitor Luiz, que perdeu posição, que é o terceiro lateral. Além desses jogadores, temos também o Riquelme, da base do Vasco da Gama, mais um outro rapaz da nossa base, que sempre me foge o nome dele, que também é lateral esquerdo. Então a gente tem hoje 1, 2, 3, 4, 5 laterais esquerdos. O que acontece é que o Riquelme não está sendo aproveitado pelo Vasco. O Riquelme teve a chance no Carioca e não foi aproveitado depois pela comissão técnica. O Vitor Luiz, ele não entrega ofensivamente como o Lucas Piton entrega. Então hoje, o cara para assumir a lateral esquerda do Vasco seria o Leandrinho, tá, meus amigos? É o Leandrinho, mas o Leandrinho tá com a seleção brasileira sub-20, tá? Porém, todavia, entretanto, o Vasco não abre mão, não descarta de vender o Riquelme, tá? E emprestar também o outro lateral da base. Com isso, ficaria, na saída do Piton, ficaria o Leandrinho como titular, né? O Luan Cândido para brigar por vaga ali com o Vitor Luiz, caso o Luan Cândido chegue no Vasco hoje, tá? É esse mais ou menos o movimento de mercado que o Vasco está fazendo. E eu enxergo que aconteceu uma análise de mercado muito errada no início da temporada do Vasco em relação ao Riquelme. O Riquelme teve ali 2 chances só no início do ano. É verdade que sem a bola ele não marca, ele não tem comprometimento, mas com a bola no pé o Riquelme tem bastante qualidade. Então eu acho que houve um erro de avaliação do Vasco aí, porque é um jogador que pertence ao clube, o Vasco paga salário para o Riquelme e ele está encostado, né? Eu acho isso bem complicado. Agora o Vasco está atrás de outro lateral esquerdo. Vamos ficar ligado, acompanhar de perto, mas o empresário do Luan Cândido falou que não tem nada oficial ainda. Meus amigos, se tratando de zagueiro, né, a gente trouxe para vocês há alguns dias que o Vasco poderia, né, ir atrás do zagueiro Rafael Tolói, revelado aqui no Brasil, jogou no Goiás, jogou no São Paulo, mais de 10 anos de carreira no futebol italiano, com a camisa da Atalanta, convocações para a seleção da Itália, ele que é naturalizado italiano. Mas Rafael Tolói acertou com o São Paulo, tá, meus amigos? Nós tomamos conhecimento aí nessa sexta-feira que o Tolói fechou com o tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube. Com isso, esqueçam, Tolói não vem para o Vasco, né? Já era esperado, gente. Tolói nunca quis de fato vir para o Vasco, né? Nunca quis de fato, sempre tinha alguma desculpinha. Aí agora que o São Paulo foi em cima, ele já acertou com o São Paulo, o clube é onde ele já jogou, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, quer vir, vem. Seja bem-vindo pro Vasco. Não quer, vai lá, valeu, se adianta, sabe? Eu não quero ninguém no Vasco que não queira estar no Vasco. Igual eu na minha casa, se tem algum amigo que vai vir na minha casa que eu convidei, eu quero que venha com vontade de vir, né? Você não quer que a pessoa vá na sua casa sem querer ir, né? É por aí. Para jogar no Vasco tem que querer jogar. Se não quiser também, se adianta. Meus amigos, olha só. Quero falar com vocês agora, deixa eu ver, uma situação muito grave, hein? Uma denúncia de assédio, tá? Isso aí já vem pipocando, já tem uns 2 dias. Ontem eu não gravei para vocês, por isso a gente pulou esse assunto. Mas hoje vamos aqui dar ênfase nesse assunto que é muito sério, tá? Uma funcionária do Vasco da Gama, que eu não vou divulgar o nome dela, ela fez uma denúncia no dia 13 de julho, antes do dia 13 de julho, se eu não me engano, de assédio moral contra um dos seus superiores na secretaria do Vasco da Gama. Essa denúncia foi recebida pela diretoria do Vasco e no dia 13, um dos agressores, supostos agressores, né, que teria assediado essa funcionária do Vasco, foi demitido. Tá? Ok. Passado alguns dias, aí no dia 31 de julho, por outros motivos que não tem nada a ver com isso, segundo a diretoria do Vasco, essa mesma funcionária foi demitida. Só que quando ela recebeu a carta de demissão, ela se recusou a assinar a carta de demissão, alegando ter sofrido mais assédio dentro do clube. Não só o assédio relatado lá, onde um funcionário foi demitido no dia 13, mas um assédio agora sexual. O que o Vasco fez? Foi à 17ª Delegacia de Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, registrou o boletim de assédio moral e sexual dessa funcionária, né, para com outro funcionário do clube, e o presidente Pedrinho, né, pediu imediatamente ao conselho do clube que fosse aberta, instaurada uma sindicância externa para apurar essa situação. Esse protocolo, essa documentação, melhor dizendo,
já foi protocolada, já foi oficializada na Secretaria de São Januário, um documento onde dá conta, né, dessa sindicância por conta de assédio, e agora o clube investiga junto com a polícia também, é claro, colhendo depoimentos e também situações, né, do dia a dia que alguém possa vir a denunciar para tentar buscar um desfecho para esse caso. Isso é o fato, tá, gente? Agora eu vou para dar a minha opinião. O fato é, respeitem elas, né? Tem a campanha, respeitem elas, lá no Corinthians tem a Respeita as Minas, né? E tem que respeitar as minas, os manos, tem que respeitar geral, né? Independentemente da escolha sexual de cada um, se você é hétero, se você é gay, se você é transgênero, independentemente da sua orientação sexual, a gente tem que respeitar o próximo, né? Independentemente se é um homem falando com uma mulher, se é uma mulher falando também com o homem, porque muito se fala de assédio quando um homem dá em cima de uma mulher no trabalho, misturando as coisas, mas às vezes acontece ao contrário também, né? Que também não deixa de ser assédio, né? Só que no caso, quando é homem para com a mulher, o assédio moral ele acerta outras áreas, a área psicológica, onde despertam gatilhos, e é uma situação muito complicada. Mas existe assédio em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é área. Isso não é certo, isso tem que acabar, isso tem que mudar. As pessoas têm que começar a entender, têm que aprender a separar uma coisa da outra. Não significa que você é funcionário de fulano ou ciclano, que o ciclano ou fulano tem o direito de te ofender, de te xingar, ou de dar em cima, ou de passar a mão, né, sexualmente em você. Então é por aí que funciona. Então, na minha opinião, se existiu esse assédio, se essa denúncia dessa moça for verdade, o culpado tem que ser responsabilizado, tem que ser cobrado para que fique de exemplo, para que isso não se repita novamente, não só dentro do Vasco, mas em outros clubes amanhã ou depois, não só em outros clubes, mas em empresas, que a gente sabe que isso acontece todos os dias, no mundo inteiro. Tem alguém passando por algum tipo de assédio, tem alguém passando por algum tipo de abuso, né? Então, se isso aconteceu, que o responsável venha a ser responsabilizado criminalmente e civil, né, por essa situação. Ponto. Agora, se a situação não é bem conforme está sendo dita e não tem provas, aí fica complicado, né? Porque aí gera-se todo um salseiro e no final das contas, né, acaba do jeito que começou, sem saber de nada. Então, vamos aguardar, vamos esperar o trabalho da polícia, né, da 17ª Departamento de Polícia ali de São Cristóvão, da Zona Norte, e esperar também a sindicância interna do Vasco para a gente tomar conhecimento do que está acontecendo. É algo muito sério. Estou vendo gente fazendo lacração em cima disso aí também, não é para tanto, tá? Porque tem muito clube por aí que tem isso aí acontecendo, só que ninguém fala. Isso que está acontecendo no Vasco agora é ruim por conta da moça que foi assediada. Por outro lado, que fique de exemplo se existiu assédio para outros funcionários do Vasco e para outros clubes e para outras empresas também. Porque hoje o cara ou a mulher estão trabalhando no Vasco, amanhã pode estar trabalhando numa empresa transportadora, pode estar trabalhando numa montadora de automóveis, pode estar trabalhando em um restaurante, pode estar trabalhando em uma rede de lojas, em um shopping, etc, em um escritório de advocacia e etc e tal. Em nenhum desses lugares dá o direito da pessoa ser assediada ou de assediar alguém. Então, mais uma vez, se está errado, tem que ser cobrado. E se não tem como provar, tem que investigar. Tá bom, meus amigos? É isso que eu tinha para dizer para vocês em relação a esse assunto. Então, olha só. Falamos aí do Carlos Cuesta, Onaná, do Iconé, do Luiz Gustavo, do Piton, do Luan Cândido, do Rafael Tolói, do Rayan, né, do Andrés Gomes, do nosso Admar Lopes. Muita coisa, né? Agora vamos falar um pouco de campo e bola, porque o Vasco finalizou, no caso, nessa sexta-feira. Não, perdão, finaliza nesse sábado, finaliza hoje, peço mil perdão para vocês, finaliza hoje, nesse sábado, os preparativos para o jogo contra o Santos, o Vasco que embarca ainda hoje para São Paulo, para enfrentar o Santos amanhã, domingão, às 4 da tarde, no Morumbi. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, mais um lote esgotado. A carga, se eu não me engano, acho que é de 60 mil ingressos, e lote após lote vem sendo esgotados para esse jogo entre Vasco da Gama e Santos lá no Morumbi. Diga-se de passagem que é o recorde de público do Morumbi esse ano. Olha que vergonha, hein? Muito se bate no peito por aí que a torcida do São Paulo é a quarta torcida, que a do Vasco é a quinta. O São Paulo não colocou torcedor para poder lotar o Morumbi esse ano. Aí o Santos, que é taxado lá em São Paulo com
todo o respeito, é taxado em São Paulo como a menor torcida de São Paulo, e o Vasco vão bater o recorde de público dentro do Morumbi. Aí eu falo para vocês, se o Vasco jogasse no Maracanã, digamos que o Maracanã, aí o Vasco só jogasse no Maracanã, não jogasse em São Januário, o Vasco já teria colocado aí em vários jogos do Brasileirão esse ano 60, 65 mil torcedores no Maraca. Fácil, fácil, esqueçam tudo. E olha a fase que o Vasco tá, hein? O São Paulo jogando todo o ano inteiro no Morumbi não colocou isso. É um tapa na cara aí, né? Da mídia, né? E de algumas pesquisinhas que a gente vê Brasil afora dizendo que a torcida do Vasco é a quinta maior do Brasil. Meus amigos, olha só. Quem está de volta para esse jogo é Lucas Piton, cumpriu suspensão. E no ataque, quem desfalca o Vasco é Pablo Verratti. O nosso pirata não vai para o jogo, ele que está suspenso, levou cartão na última partida. Quem deve jogar no lugar de Verratti pode ser o atacante David, ele que faz um papel de ponta esquerda, mas também joga como 9 ou falso 9, flutuando ali à frente da área. Ou o Benjamin Garré, que entrou no último jogo e entrou bem, né, criando chances ali, inclusive, de fazer gol. Mas eu não acredito, tá? Minha opinião, tá, meus amigos? Não acredito que o Garré jogue como titular na vaga do Verratti. Porque o Benjamin Garré, ele é ponta e meia, ele não é centroavante. O David não, já fez toda a sua carreira jogando como centroavante e ponta esquerda. Então por isso eu acredito, até mesmo pelos minutos que o David vem tendo nos últimos jogos, ele vem entrando bem, né? Eu acredito muito que o David deve ser o titular no ataque do Vasco para esse jogo contra o Santos. É claro que as posições podem mudar. Por exemplo, o Ryan pode fazer a função de centroavante, de repentemente o David jogar ali de ponta direita e o Nuno Moreira na ponta esquerda, ou o Ryan e o David podem ir alternando ao longo da partida, né? O Ryan joga no meio, depois volta para a ponta, o David joga na ponta e depois vai para o meio. Então eu acho que isso pode acontecer, tá, meus amigos? O Vasco precisando muito da vitória, o Santos respira e respira tranquilo. 5 pontos hoje o Santos tem de diferença para com o Vasco. O Vasco tem esse duelo, esse confronto direto nessa luta na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro para tentar deixar o Z4 o mais rápido possível. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês de notícia, de informação do nosso gigante da colina. E a gente se vê, é claro, nesse sabadão aí de noite para início de manhã de domingo, com mais uma edição do nosso Madruga Vasco. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua atenção, seu carinho e sua audiência. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!